Olá, minhas amadas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu já estava com saudade de vocês, né? Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui para conversarmos um pouquinho mais sobre como louvar, engrandecer e agradar o nome do nosso Senhor. Eu gostaria de que você me acompanhasse agora, nesse momento. Vou só colocar os slides aqui, só um minutinho. O tema do nosso estudo de hoje é gratidão, né? Você já se perguntou isso? Se você é uma pessoa grata, se você é grato? Isso é muito importante nós nos perguntarmos, né? Assim como você está vendo essa tela em branco, assim é a nossa vida, né? E assim também é o nosso dia, a cada dia. Deus nos dá uma oportunidade como uma folha em branco. E aí nós escrevemos o que vai acontecer no nosso dia a dia. Nós escrevemos, né, de acordo com as nossas escolhas. E será que a nossa escolha do dia a dia tem sido de ter gratidão? Vamos conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Eu sei que ter gratidão é fácil, parece difícil em certos momentos, mas não é. Principalmente nos momentos em que estamos felizes, né? Aqueles momentos onde tudo vai bem, onde os relacionamentos estão bem, onde nós conseguimos alcançar metas, resultados, onde nós estamos conseguindo fazer aquilo que nós propomos, coisas boas acontecem muitas vezes sem nós esperarmos, e aí nós sempre agradecemos, né? Então, estamos felizes e aí a gratidão brota, né? Surge do nosso coração. E a gratidão, ela tem grandes benefícios para nós. Olha só o que diz o livro, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, olha que maravilha, a vontade de Deus para nós é revelada nesse verso, que em tudo, eu devo dar graças, né? Então, tudo que acontece, eu devo agradecer a Deus. O que é dar graças? Agradecer a Deus pelo acontecimento. E isso é a vontade de Deus para minha e para a sua vida. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que gratidão pode gerar na nossa vida. Gratidão, primeiro, vou falar para você 5 passos, 5 coisas importantes que a gratidão gera na nossa vida. A gratidão, ela tem o poder de alegrar o coração do Pai, como nós lemos no texto anterior, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ele agrada, né? Então, toda vez que eu pratico algo que Deus quer, toda vez que eu pratico algo que Deus espera, eu estou alegrando o coração do Pai, né? Toda vez que eu obedeço Ele em praticar algo que Ele espera de mim, por exemplo, Ele espera gratidão, eu alegro o coração do Pai. A gratidão também tem o poder de mudar as circunstâncias. Vamos lá em Provérbios? Leia comigo, abra sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Provérbios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: reconheço em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Olha só que coisa mais linda, ou seja, reconhece, ou seja, agradece, né? Demonstra que ele está em todas as suas veredas, ou seja, em todos os teus caminhos. E o mais importante, como eu falei para vocês, que gratidão ele tem o poder de mudar as circunstâncias. Então, quando algo difícil acontece, e mesmo assim eu sou grata por receber aquilo, as circunstâncias mudam porque a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de reagir quanto àquela circunstância pode mudar se eu entender que em todos os momentos, como em 1 Tessalonicenses 5,18, né, em tudo, em todos os momentos, eu ter gratidão. Então, isso é maravilhoso. A gratidão tem o poder de trazer o contentamento, com certeza isso é real, né? Então, toda vez que eu sou grata a alguém por algo que ela me faz, isso traz contentamento ao coração da pessoa, né? Muitas vezes ela não me faz querendo algo em troca, mas eu posso ser grata, eu posso me lembrar, olha, naquele momento a pessoa fez aquilo por mim, né? E gratidão é importante nós termos no coração, né? Reconhecermos o que as pessoas fazem por nós e principalmente o que Jesus faz por nós, no sacrifício maravilhoso que ele nos fez. A gratidão também tem o poder de trazer vida onde não existe, né? Se nós lermos ali no capítulo de João 11, versículo 41 a 43, vai contar a história de Lázaro, né? E quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Então vamos lá, no livro de João. Leia comigo João, capítulo 11, versículo 41 a 43, vai falar um pouquinho para você
sobre a história de Lázaro, né? E o que é mais interessante é o que Jesus exclama. Olha só. Tiraram então a pedra, e Jesus, levando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Vocês perceberam aqui que a gratidão tem o poder de trazer a vida? Porque Jesus, ele não falou: Pai, traga Lázaro para fora. Pai, faça um milagre agora. Ele primeiro agradeceu. Ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então, quando nós somos gratos, nós podemos trazer vida em certas circunstâncias que pode estar ruim para nós. Então, é bem interessante nós primeiro sermos agradecidos, né? Eu conheci uma moça que, se acontecer alguma coisa com ela ruim, assim, ela batia o pé no armário, ou algo saía difícil, ela gritava: Ô, Glória! Né? E aí eu ficava olhando aquela situação e falei: nossa, como ela é agradecida, né? Tudo que acontece. Tinha um tio meu que já é falecido, que eu amo muito. Amo porque, né, mesmo eles não estando vivos, o sentimento continua de amor no meu coração. Esse tio meu, ele falava assim, que toda vez que algo ruim acontecia, ou que ele estava andando e tropeçava, ele aproveitava aquele tropeção que ia fazer ele ter um movimento rápido para sair correndo. E aí eu via que aquilo ali era uma forma de gratidão. Então ele ia caindo e ao invés de reclamar, ele saía correndo. Então, ou seja, era um impulso para a vida dele, né? A gratidão tem um poder quando ela é expressada de todo o coração. Vamos ler mais uma passagem? Que está em Lucas, no capítulo 11. Capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19. Olha só que lindo. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e na Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostou-se o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse Jesus: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então, a gratidão aqui foi incrível, porque de todos que foram curados, né, somente um voltou. E ele expressou de todo o coração. Então, ela tem poder quando ela é expressada de todo o coração. Se você começa a ser grato por uma situação, aquilo pode ser transformado, a situação pode ser transformada, mesmo que ela não seja favorável a você. Mas isso é muito importante. E há momentos em relação à nossa vida que nós estamos tristes, que nós estamos chateados, que nós não estamos felizes por algum motivo. E aí é essa hora que é difícil ser grato, né? Mas vamos ver o exemplo de Paulo. Olha só o que ele diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de 11 a 13. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Tudo, em todas as circunstâncias, já tenho a experiência, tanto da fartura quanto da fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que coisa maravilhosa. Então, Paulo está dizendo aqui no exemplo dele, é que, olha, eu sei ficar contente com tudo. Com tudo. Se eu tiver pouquinho, eu fico contente. Se eu tiver muito, eu fico contente. Se faltar algo daquilo que eu quero, eu também fico contente. E isso é muito difícil, meus irmãos e minhas irmãs. Sabe por quê? Porque existe mudança e abnegação do eu para que isso aconteça. Então, como se tornar uma pessoa grata como Paulo foi? Nós devemos aprender a se tornar gratos, né? Então, como fazer isso? Olha só, muitas pessoas pensam assim, quando Paulo estava no caminho para Damasco, né?
E Jesus chamou ele, né? Falou, Paulo, Paulo, porque Saulo, ele ainda era Saulo, né? Por que me persegues? Né? E aí muitas pessoas pensam assim, naquele momento ele foi transformado e aí ele se tornou uma pessoa maravilhosa. Mas olha só o que diz Romanos, capítulo 7, versículo 18 e 19. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, queridos, para nós sermos gratos, nós temos que entender que vai haver uma luta dentro de nós, principalmente da negação do eu, da negação daquilo que eu sou e da negação das minhas próprias vontades. Para eu chegar a ser grato em qualquer circunstância, eu vou ter que entender que o meu eu vai ter que ser subjugado por aquilo que é obediência a Deus. Então, se você já começou, por exemplo, você decidiu mudar algum assunto, né? Alguma questão na sua vida, perdão. Se você decidiu mudar alguma questão na sua vida, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa que fica chateada por qualquer coisa, né? Principalmente os assuntos ligados ao temperamento, e aí você fala, não, eu tenho que mudar isso. E aí você diz, eu estou orando para que Deus me mude. Querido, eu vou te dizer uma coisa, você vai ficar assim até a volta de Cristo. Porque Deus nos dá poder para mudança, mas ele não te muda. Se você não se esforçar, se você não fizer sua parte, ele não vai poder fazer nada. Tá? Então, é literalmente assim, rasgar o eu, sabe? Se colocar o pó e dizer, veio aquela circunstância, não vou reagir, eu vou permanecer calada, eu vou permanecer calado, eu vou pensar antes de falar, eu vou mudar a forma com que eu ajo nessa circunstância, porque isso está prejudicando a minha vida, e isso não agrada a Deus, isso é pecado. Muitas vezes eu peco maltratando as pessoas, eu peco fazendo qualquer outra coisa que é ruim, que eu sei que você pode analisar. Analise a sua vida e veja. E eu te digo, queridos, essa luta é a luta que nós temos que ter para que o nosso caráter avance. É essa luta, tá? Então, eu quero ser a semelhança de Cristo. Cristo é meu modelo. Coloca aí escrito Jesus, né, no peito, numa blusa. Mas e se parecer com Jesus? Então, a luta, ela é diária, ela é constante. Então esse ponto aqui eu consegui mudar. Eu não sou mais uma pessoa grossa, eu não sou mais uma pessoa irritante, eu não sou mais uma pessoa que responde, eu não sou uma pessoa que fica brava por qualquer coisa. Agora vamos vir outra coisa. Então, isso aqui, agora o que eu vou ter que mudar é a forma com que eu ajo aqui. E aí vai acontecendo essa mudança. Porque Paulo falou: olha, eu sou assim como você, tá? O bem que eu quero fazer, ou seja, eu queria ser uma pessoa mansinha, eu queria ser uma pessoa, né, que tivesse todos os frutos do Espírito, porque mansidão é um dos frutos do Espírito, por exemplo. Eu gostaria de ser assim, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Só que aí há muitos de nós que paramos nesse texto, né? Paramos nesse texto e aí não vamos avançando. Então você tem que clamar a Deus, buscar a Deus, jejuar, orar, pedir força, mas a luta também é sua. Tá? Jesus não disse assim, eu vou pegar a sua cruz e siga-me. Não, ele disse, toma a sua cruz e siga-me. Porque você tem que pegar a sua cruz e levar. E aí, em certo momento dessa luta forte que Paulo estava tendo em relação ao que ele fazia de mal e que ele não gostaria de fazer, ele citou em Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse momento, eu imagino que era uma luta muito grande, assim, de chegar a sofrer, de sofrer. Teve um momento da minha vida que aconteceu isso, assim, de eu estudar o livro, esse livro aqui, Filhos de Deus, e me deparar com alguns textos de algumas necessidades de mudança e que eu fiquei tão angustiada assim, que eu suava, eu chorava, eu me agoniava de tristeza em pensar como eu posso ser desse jeito. E eu não posso ser mais. Só que acontece que depois que eu me humilhei e que eu lutei contra, o poder de Deus entrou em ação. E aquilo pode ser vencido, meus irmãos. Então é desse jeito. Paulo, nesse momento, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava em luta constante para a mudança do eu, para que ele se tornasse uma pessoa conforme Deus deseja que nós sejamos, e seja em gratidão ou em qualquer outro assunto. E aí chegou o momento na vida de Paulo, em 2 Timóteo 4, 7, 8, que ele disse assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé,
Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Queridos, se eu e você amamos a vinda de Cristo, nós temos que chegar ao ponto de dizer: combati o bom combate. Por isso, não desanime com as lutas que vêm para você. Se sua luta, sua cruz é os problemas que você tem em casa com o marido, comece a lutar a respeito disso. Comece a se calar também a respeito disso, para que Deus possa vencer. Muitas vezes a gente briga e fala: ah, mas meu marido discute muito comigo. Mas muitas vezes, se eu e você permanecêssemos calados, isso não aconteceria. Se nós fôssemos um pouco mais submissas, né, esperasse o tempo de Deus, talvez, para que a mudança dele aconteça. Isso com os filhos também, né, ter um pouco mais de paciência. Eu sei que você sofre, só que muitas vezes o nosso sofrimento nos leva ao falatório, né? A gente chega na pessoa e começa a falar sobre, e principalmente sobre os defeitos dela, como se ela fosse poder ser mudada a respeito do nosso falatório. Ela é mudada pelo poder de Cristo e pela ação e pelo abrir do coração dela. Então, você tem que orar e dar bom exemplo. É isso que eu e você, como mulher, devemos fazer. Então, queridos, nós queremos ser gratas, nós queremos ser gratos, nós podemos, mas somente mediante ao nosso esforço e ao esforço divino. É cooperação, tá? É mútuo. Ou seja, é o poder humano, o poder divino com o esforço humano. Tá? Então, eu tenho que fazer a minha parte. Essa teologia que existe hoje de que é somente viver ali na graça, né? A graça de Cristo é maravilhosa. Eu fico impressionada com quão maravilhosa a graça. Mas, queridos, nada da graça impede com que eu e você façamos a nossa parte. Deus espera de mim, de você. Deus espera. Leia a Bíblia de capa a capa, você vai ver que a diferença entre as pessoas que honraram a Deus e não honraram a Deus está em as que tomaram a decisão de fazer o que é certo, as que fizeram passo do que é certo, as que tomaram atitude mediante o que é certo. Então, não é só confiar na graça e ficar aqui parado, agindo de qualquer forma, de qualquer jeito, pensando: não, eu estou debaixo da graça e está tudo certo. Eu não tenho que fazer nada, está tudo ok para mim. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele quer que nós sejamos gratos, quer que nós sejamos mansos. Ele diz que os mansos herdarão a terra. Olha só que bênção. Tem tanta coisa maravilhosa em relação à gratidão, em relação à mudança nossa de caráter para se tornar uma pessoa que Cristo espera que nós sejamos, que é tão maravilhoso que eu e você temos que lutar por isso. Então, se até agora você está de braço cruzado, minha irmã, esperando que todas essas bênçãos caiam do Senhor, mediante o que você fala: Senhor, me muda, isso não vai acontecer. Paulo teve que lutar. Nós vamos ter que lutar também, tá? Ele deu exemplo para nós. Ele passou por aquele momento, mas chegou o momento em que a vitória veio. A vitória aconteceu. E Deus nos dá a vitória. Pensa num momento assim de uma coisa que você teve que vencer, que você clamou a Deus, que você batalhou com aquilo e hoje não é mais problema para você. Isso acontece com tudo em relação ao nosso caráter, principalmente os nossos defeitos. Mas, queridos, eu não podia deixar de falar sobre esse assunto um pouquinho, né? E você é grato pelo alimento que você tem? E você é grato pelas obras que Deus tem feito na sua vida? Você é grato pelo prato de comidinha? Você agradece Ele todos os dias por aquilo que Deus te dá? O Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão esplêndido, Ele é tão incrível, que Ele sabia que teria momentos que você ia estar triste, que você ia ter dificuldade e que você ia precisar de algo para te deixar melhor, para que você ficasse mais feliz, para que você ficasse mais grato ainda. E aí Ele fez várias coisas que pudessem te ajudar. Por exemplo, tem vários alimentos que nos ajudam a ficar mais felizes. É isso mesmo, nos dão mais alegria, principalmente alimentos que produzem hormônios da felicidade. É isso mesmo, queridos. Por exemplo, um hormônio que eu sei que você conhece, que é a serotonina, né? Ela é um neurotransmissor. Então, ela é encontrada principalmente no sistema nervoso central e também no trato gastrointestinal, nas plaquetas. Na verdade, assim, a maior parte da serotonina é produzida no seu intestino, tá? Então, você precisa cuidar da saúde do seu intestino para produzir serotonina, e isso é muito importante. Então, qual é o benefício da serotonina na minha vida? Ela equilibra o meu humor, o meu apetite, o meu sono, a minha memória, a aprendizagem e a temperatura corporal. Olha só quanto é importante esse hormônio da felicidade. E aí, o que eu faço, então, para estimular a serotonina? Tomar banho de sol.
E se você me acompanha, sabe que eu sempre bato nessa tecla, né? A importância da vitamina D, a importância de tomar o sol, mas a vitamina D, ela é um precursor da serotonina, então ela ajuda na produção da serotonina, tá? Então você precisa tomar sol sim, principalmente nos horários de 11 da manhã às 2 da tarde. Fique ali, ó, se você está muito triste, cabisbaixo, se você não está conseguindo ser tão agradecido, fala, Senhor, eu vou agora procurar os meios físicos para que isso mude na minha vida também. Então, eu vou tomar sol todos os dias. Consumir alimentos ricos em triptofano, né? O triptofano é um aminoácido, e esse aminoácido é que faz a produção da serotonina. Então, por exemplo, banana, abacate, abacaxi, o couve-flor, brócolis, os tubérculos, né? Tipo batata, beterraba, a ervilha, as nozes, amendoim é riquíssimo em triptofano, caju, castanha do Pará, mel, aveia, tem vários alimentos que você pode colocar no seu dia a dia, né? Quando a pessoa fala para mim, Silaine, eu estou muito triste, o que eu faço? Eu falo, olha, acorda e já come um prato de banana com aveia, mel e amendoim, que aí vai ser uma bomba de triptofano, vai te ajudar a melhorar o nível de serotonina no teu corpo. Existem outros hormônios que te ajudam também, como, por exemplo, a dopamina, que é muito importante para nós, né? Ela tem características de ação chamada de recompensa pelo sistema, né? Sistema de recompensa. Então, por exemplo, o cérebro é estimulado a produzir dopamina quando eu recompenso de alguma forma. Eu estou com muita sede, minha boca está seca, eu tomo água, eu produzo dopamina. Então, entendeu a questão da recompensa? Mas o que a dopamina faz por mim, por você? Ela faz o controle dos nossos movimentos, ela ajuda no aprendizado, na cognição e também na memória. Tá? Então, como que eu posso produzir dopamina, Laiane? Né? Quando eu pratico atividade física, que eu chego ao final, né, do meu percurso, quando eu chego ao final, aquilo vai me ajudar, né? A sensação de bem-estar vai estar ali, que é o que a dopamina produz. Né? Usar alimentos antioxidantes que são ricos em beta-caroteno, por exemplo, né? Tudo que for vermelhinho, alaranjado escuro, né? O tomate, a abóbora, a cenoura vai ser rico em beta-caroteno. Alimentos com vitamina C, alimentos com vitamina E, minerais. Tudo isso vai te ajudar, que são alimentos antioxidantes, né? Para o sistema antioxidante, que vai combater os radicais livres, vai estimular a produção de dopamina. E outra coisa que ajuda muito é a meditação, tá? A produção de dopamina, porque dá a sensação de bem-estar, ela produz dopamina. No momento que eu tiro para falar com Deus, no momento que eu tiro para ficar sós com Deus, ler a minha Bíblia, refletir no caráter de Cristo, refletir na vida de Jesus, no sacrifício que ele fez por mim. Isso é maravilhoso e vai te ajudar, né, essa parte de meditação no relaxamento e na produção também desse hormônio. O outro hormônio, assim, que é o hormônio que eu amo muito, né, que é a ocitocina, que é conhecido como hormônio do amor, tá? Então, ela é por ter ligação com a redução de ansiedade e sentimentos de calma e segurança. Então, a ocitocina, ela realmente é considerada o hormônio do amor. Quando eu tô, assim, um pouquinho triste, que eu vejo que não tá bom, eu abraço alguém. Às vezes a pessoa nem sabe por quê, mas eu sei que é porque eu vou produzir ocitocina, então eu vou me sentir muito melhor. Então, o que ela faz? Ela regula as emoções, favorecendo a diminuição do estresse, ou seja, vai diminuir o nível de cortisol no seu corpo, né? Que é o hormônio que vai produzir o estresse. Então, diminuindo o nível do cortisol vai fazer com que as suas células funcionem melhor, principalmente as células do seu sistema de defesa, que são as células NK, né? Os linfócitos T, tudo isso vai te ajudar muito em relação a melhorar a sua imunidade. Então, olha só que coisa boa. Todas as vezes que eu faço atividades ou que eu faço alguma coisa que diminui o estresse, eu produzo algo bom no meu corpo. E é capaz de diminuir os sintomas da depressão e ansiedade e também da fobia social. Então, Ariane, que hormônio maravilhoso! Como que eu posso produzir esse hormônio? É simples. O abraço é o melhor meio de produzir esse hormônio. Por isso que você tem que abraçar. Mas não fica com aquele abracinho assim, só de ombro, não, sabe? Dá um abraço mesmo, de verdade. Ai, me dá até agonia quando eu abraço alguém assim, ela me dá aquele abracinho assim. Eu gosto de abraçar mesmo, assim, sabe? Aconchegante, porque eu sei que eu vou produzir esse hormônio. Outra coisa que ajuda muito, relações sexuais lícitas, tá? Então, ou seja, dentro do casamento, ajuda a produzir a ocitocina e, novamente, a meditação. Tá? Então, quando eu tiro tempo, né, para poder estar ao lado de Deus, para eu refletir, para poder buscar Ele todas as manhãs, para que seja a primeira hora do meu dia, buscar o Senhor, Ele vai me ajudar a produzir hormônios que Ele sabia que iria me fortalecer, me deixar uma pessoa mais grata, me deixar uma pessoa mais feliz. Então, queridas, meus queridos, esse é o recadinho de hoje.
Espero do fundo do meu coração que vocês aprendam com o exemplo do nosso amigo Paulo, né, que foi tão incrível, do quanto ele se dedicou a lutar contra os defeitos dele, para que ele se tornasse uma pessoa grata, ou seja, ficasse feliz em todos os momentos. Coloca aí na sua agendinha, escreve aí num papel, coloca no teu guarda-roupa, coloca na frente do seu espelho. Quero me tornar uma pessoa grata. Faça exercício de gratidão, acorda todo dia. Antes de fazer qualquer coisa, lembra de fazer 10 agradecimentos, 10 coisas que você agradece. Então, Senhor, eu agradeço por mais um dia de vida, eu agradeço pelos passarinhos que estão cantando, eu agradeço pelo sol que já brilha, eu agradeço pela possibilidade de levantar agora e de movimentar o meu corpo, eu agradeço por ter um teto para morar, eu agradeço, Senhor, pela minha família que está aqui comigo, eu agradeço pelo pão que logo eu vou tomar. Então, você tem muita coisa para agradecer. Faça esse exercício, agradeça todos os dias 10 coisas que você tem no coração que você é agradecido. E tenta não repetir as mesmas coisas todos os dias. Vai lembrando do dia de ontem, né? Senhor, eu te agradeço porque eu andei na rua e fui protegida. Eu te agradeço porque eu tive que sair ao supermercado, encontrei aquilo que eu precisava, voltei em segurança para casa. Então, lembra-se desses agradecimentos, vai fazer muita diferença na sua vida. Então, que Deus abençoe você. Até a próxima vez que nós nos reencontrarmos. Que Deus fortaleça a sua fé a cada dia, que possamos aprender em nome do Senhor Jesus a sermos pessoas mais gratas. Um grande abraço e fiquem com Deus.